Edna, aquele texto não diz respeito à igreja, não, tá? Eu não sei por que as pessoas conseguem confundir aquela passagem imaginando que o texto estaria falando da igreja. Mas não é. O próprio texto explica claramente quem são. No capítulo 7 de Apocalipse, que é o texto que você está fazendo menção, pelo menos um deles, você vai observar que no começo do capítulo se fala sobre um número contado de crentes israelitas. Se fala sobre 12 mil das 12 tribos de Israel. É um número específico. 144 mil contados na ponta do lápis. E depois que estes 144 mil homens castos, celibatários, dedicados a uma determinada obra específica, e por isso eles são separados por Deus ali no capítulo 7 de Apocalipse. Depois da menção deste número específico de homens que são separados para uma obra, se fala que se viu uma multidão de várias tribos, nações que não se podia contar. Então, um número contado específico de judeus e um número incontável de gentios. Provavelmente os gentios que lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro, mencionados em Apocalipse, capítulo 7, são fruto da obra dos judeus que são contados, são separados para aquela evangelização em massa que vai acontecer durante a tribulação. Então, na verdade, ele está falando ali, o texto está falando ali, de pessoas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro durante a tribulação. A igreja do Senhor Jesus, ela existe há muito tempo antes da tribulação começar. A tribulação não começou ainda e a igreja do Senhor Jesus já está em Cristo e já está com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então, ele não está falando ali sobre a igreja, ele está falando sobre santos, justos e crentes do período tribulacional. A igreja, ela tem um começo e ela tem um fim. Ela começa no dia que o Espírito Santo vem à Terra para habitar no coração do homem, no dia de Pentecostes, e o tempo da igreja termina quando a igreja é arrebatada, quando o Espírito Santo, nesta função, neste ministério da nova aliança, é encerrado. Então a igreja começa no Pentecostes e ela termina no arrebatamento. Quem foi crente, quem foi salvo, quem foi considerado como justo no período da antiga aliança, não é considerado como participante da igreja do Senhor Jesus. É um salvo, é um justo, é um crente, mas é um crente que faz parte do seu próprio grupo do período em que ele viveu na terra. Da mesma forma, depois que a igreja tiver passado, o santo, o justo e o salvo do período tribulacional, ele vai fazer parte do grupo de salvos que vai viver no milênio, mas ele não faz parte do grupo da igreja, ele faz parte do grupo de pessoas da época em que ele viveu. Então, o problema é que as pessoas às vezes não entendem que não é porque a pessoa é salva que automaticamente ela faz parte da igreja. A igreja de Cristo é uma entidade específica que ela surge em um determinado momento da história e ela termina em outro ponto específico da linha do tempo. Então, Jesus Cristo edificou a sua própria igreja, ele gerou a sua igreja através da sua morte, sepultamento, ressurreição, assunção aos céus, glorificação e envio do Espírito Santo, e aí ela existe aqui na terra cumprindo a agenda de Deus de acordo com os seus planos. Quando termina a época da igreja, então Deus passa a tratar com o mundo da mesma forma que ele fazia no período do Antigo Testamento. Primeiramente ele trata com Israel e a partir de Israel ele trata com o mundo. E as coisas acontecerão mais ou menos como eram no período da Antiga Aliança. 2 profetas do calibre de Moisés e Elias estarão aqui na terra mais uma vez pregando o evangelho, realizando sinais, obras e tudo mais, cataclismas, né, desastres mundiais estarão acontecendo no mundo, tudo anunciando a verdade de que Jesus Cristo é o Messias. Então, Apocalipse é um livro que fala basicamente, tem mais coisas no livro de Apocalipse, mas a grande maioria dele é para descrever o que vai acontecer durante a tribulação, os juízos de Deus que se desenrolam no período tribulacional por meio do rompimento de 7 selos, do ressoar de 7 trombetas e do derramamento de 7 taças, tá? A igreja do Senhor Jesus, ela simplesmente desaparece por volta ali do capítulo 3 ou 4. A igreja é mencionada diversas vezes, dezenas de vezes nos primeiros 3 capítulos e desaparece. Depois ela volta a ser mencionada somente depois no capítulo 19 e nominalmente, se eu não estiver enganado, lá no capítulo 20 ou 21. Ou seja, a igreja ela não faz parte da grande maioria do livro de Apocalipse, que se propõe a descrever o que vai acontecer durante o período tribulacional. Tudo o que é falado a respeito do que há de acontecer no período tribulacional tem como destinatário
o povo que habita sobre a face da terra. É a expressão que vai se repetir em substituição à palavra igreja, que aparece dezenas de vezes nos primeiros 3 capítulos. Dezenas de vezes, nos 3 primeiros capítulos, a palavra igreja aparece repetidamente, depois desaparece, e em vez de se falar de qualquer tipo de santo, crente, justo ou igreja, se fala dos habitantes da terra. E entre os habitantes da terra, muitos lavarão as suas vestes do sangue do Cordeiro por meio do arrependimento ao longo do período tribulacional. Tá? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.